Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício. Tem meu livro, Ciúme do Passado e Síndrome de Rebeca, na Hotmart, né? Apenas R$ 33. Então galera, um abraço para as cidades e os países que eu atendo, aos pacientes que encontraram no YouTube. Aquele abraço. Vamos falar de ciúmes retroativos, síndrome de Rebeca, toque religioso. E eu quero demonstrar algo para você. O córtex pré-frontal, que é a parte direita da região aqui do cérebro, ela é responsável por tudo isso aí. Ela é responsável pelo toque. A região córtex pré-frontal. Mas o núcleo caudado, que faz a filtragem dos pensamentos, são os órgãos, são as peças chaves responsáveis. É justamente isso. E lá que começa a formação do superego, que é os comportamentos sociais, que é a personalidade formada fora da barriga da mamãe. Por exemplo, é comum aqui eu atender pacientes que têm síndrome de Rebeca ou outro tipo de toque, porque toque existe mais de 800 tipos de toque. Toque de relacionamento, toque de Rebeca, toque de limpeza, toque de confirmar, checagem, obsessões, histeria obsessiva, neurose obsessiva, por aí vai. Por isso que tem que fazer terapia para diagnosticar qual dessas linhas que você está sofrendo. Então é comum eu receber pacientes aqui que sofrem de toque religioso ou já sofreram uma vez na vida. E tudo por questão das normas sociais. Aquela norma social que ela fala para você ser um bom moço, ser uma pessoa religiosa, e respeitar as pessoas, os santos. Se você não respeitar as pessoas, você está cometendo um grave erro. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, por exemplo, como surge o toque religioso na mente, no córtex pré-frontal, no cérebro, e a mesma forma, mesmo jeito que desenvolve a síndrome de Rebeca, que é os ciúmes do passado, né? Por exemplo, eu estou aqui em casa, no sofá, ou estou na igreja, enfim, em qualquer lugar. De repente passam uns pensamentos aleatórios na minha cabeça e de repente eu imagino eu fazendo sexo com a Virgem Maria, eu transando com a Nossa Senhora Aparecida, eu transando com um anjo, uma angelical, né? Um anjinho. De repente vem aquela culpa, vem aquela remorso, medo, raiva e medo de ir para o inferno, porque isso é abominável aos olhos sociais, os olhos espirituais. E aí tudo que aprendi no superego, né? Leis morais, questões religiosas, o que pode, o que não deve. Só que na neurociência, na psicologia, na psiquiatria, né? O que acontece? A mente, ela a todo momento, 80% dos nossos pensamentos são fantasias, são imaginações. O que está escrito em Salmos 94, versículo 11? Olha só. Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que eles não passam de um sopro vazio, inútil e sem importância. Você acha que Deus está interessado nos seus pensamentos, sabendo que seus pensamentos são 80, 90% lixos mentais imaginários? Eu sei que os meus pensamentos, 80% eles não existem. São só lixo. E quando a minha mente começa a passar faixas de lixos mentais, e principalmente aqueles que eu já identifiquei, eu nem participo. A pessoa que tem toque, não. Quando vai passar as faixas de lixos mentais, ele começa a guerrear, lutar, brigar em vão. Ele não aceita que os pensamentos negativos
possam passar na mente dele. Então o que acontece? Deus pelo que está escrito, pelo que eu estudei neurociência, que no ano que vem ganha o título de neurocientista, Deus não recebe 90, 80% de suas orações, porque Ele mesmo falou. Em Salmo 94, versículo 11, né? Que nossos pensamentos são um sopro vazio, inútil, sem importância. Quantas orações as pessoas fazem, imaginárias, achando que vai ter um perigo e não vai, né? Então o que acontece? De repente passa aqui na minha cabeça que eu vou transar com Jesus Cristo, transar com Maria, com Virgem Maria, com o anjo, eu vou transar com Maria Madalena, e esse pensamento eu quero afastar ele, eu quero a todo tempo recusar ele, eu quero lutar contra ele. E todas as vezes que eu lutar contra esse pensamento, brigar com ele, todas as vezes que eu recusar esse pensamento, o que o corpo e a mente vai entender? Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa que não está legal. Por que ele está recusando esse pensamento? E aí ele vai mandar de novo esse pensamento e você vai recusar, você vai relutar e vai gerar angústia. E o seu pensamento foi feito para te proteger. A mente foi feita para proteger você. Qualquer pensamento, faixas de pensamento que passar, que você não aceita, que você não recebe e não aceita de bom grado, que isso faz parte das histórias da sua mente, de trailer, de filme, e você levar a sério, brigar, a sua mente não vai aceitar isso. Porque a sua mente, ela vai voltar de novo esse pensamento. E você vai bloquear. Aí que nasce o toque, galera. Daí que nasce o sebo de Rebeca. Você não aceitar os fluxos da vida. Você não aceitar que a vida é assim. Como disse Nelson Mota, né? Acho que é ele que fala isso. A vida como ela é, né? E é isso. Agora, pessoas que não têm toque, né? Quando vê esses pensamentos na cabeça, de transando com Jesus Cristo, com Maria, fazendo uma suruba, um exemplo, ele não tá nem aí, porque ele respeita Jesus Cristo, respeita Nossa Senhora, e mesmo se ele quiser transar com Maria, não tem como, né? Ela não tá aqui. Então são pensamentos imaginários, os pensamentos fantasiosos. Ele tem a consciência que isso são boatos da mente. Ele faz rir, e aí os pensamentos passam, nunca mais volta na cabeça dele, passa como rastro. Agora, a pessoa que leva tudo a sério, geralmente também são pessoas que já sofreram bullying na infância. A maioria aqui das pessoas que tem Rebeca já sofreram bullying na infância, que levou a sério, cara, levou a sério uma brincadeira da infância, né? O que aconteceu? Guerra. Uma coisa que ele, para deixar para lá, não. Ele xingou, brigou, e quanto mais ele xingava e brigava, mais esses pensamentos vinham. Mais esses pensamentos, mais os coleguinhas dele zombavam dele. E para você se livrar do Rebeca é igual se livrar do bullying. Então é comum as pessoas que sofrem por toque religioso, toque de Rebeca, toque de relacionamento, já tiveram bullying, já sofreram por bullying, né? São pessoas que não aceitam as gozações, não aceitam que a vida, nós temos pensamentos negativos. Lá nos Estados Unidos, né, uma pesquisa, né, pegaram 100 pessoas e separaram elas, grupo A, grupo B. Grupo A tinha toque, grupo B não tem toque. Grupo B que não tem toque, os tais pensamentos, eles não davam importância e nem atribuíam qualquer significado para o fato de terem tais pensamentos. Considerava aqueles pensamentos lixos mentais, bobagens, besteiras, que passavam pela cabeça. E com a mesma velocidade que pareciam ir embora, né? Em resumo, o grupo A dava importância aos pensamentos, colocavam significado, rótulos, e aí os pensamentos, eles começavam a criar um filme de terror. Então é isso. É a mesma área do cérebro, que é o córtex pré-frontal.
do lado direito. Então essa região aqui, a orelha direita, aqui, ela é responsável pelo cílio de Rebeca e o toque. Tá nessa caixa aqui, né? Do lado direito do cérebro. E é isso. Se você não fizer terapia, você não vai sair disso sozinho. Você não vai sair disso nunca sozinho. Porque isso só vira crônico. Você tem que saber de onde que isso originou, quais são as melhores técnicas de tratamento para você, da onde que isso surgiu, foi familiar, foi um trauma que está no seu inconsciente, é ou não é baixa autoestima, como foi, da forma que foi. Tem pacientes aqui que nunca vão ter um relacionamento saudável sem tratar a cílio de Rebeca. Tem pacientes meus aqui que 10 anos vivem um inferno. Já arrumou mais de 15 mulheres e não consegue se relacionar. Porque não faz terapia. Só fica aqui mandando mensagem de vez em quando, tá? Arrumou outra e tal. Cara, faz terapia. É uma irresponsabilidade você namorar com alguém doente, tendo um transtorno, tendo um problema emocional. É uma irresponsabilidade você casar com alguém sabendo que você tem toque e cílio de Rebeca. E mais irresponsabilidade sua, você engravidar uma pessoa sabendo que você tem esse problema. E agora essas redes sociais, né, tá à tona. Várias pessoas aí estão se conhecendo em outros estados. Tem gente que nunca sequer se viram. Só conversam, né? Por exemplo, o cara mora em São Paulo, a mulher mora lá em Rio Grande do Sul. Eles nunca se viram. Já estão se relacionando por rede social. O cara já tá tendo o cílio de Rebeca dela. E aí, minha amiga? Ela vai sair do Rio Grande do Sul, deixar a vida dela, né? Para ir lá para São Paulo, para quebrar o pau. Tem 8 pacientes meus que eu atendo nesse momento que tá passando por isso. Né? A mulher largou a vida dela em outro estado, a família, o emprego, para aventurar em outro estado com ele. Pau. Confusão. Agora ele tem que reembolsar uma grana, um dinheiro, para desfazer a confusão. A mulher voltar para casa, pro estado dela, para recomeçar a vida dele. E ele foi irresponsável. Ele sabia que tinha já esses problemas e não quis tratamento. Então, cara, a pior coisa que tem é você fazer isso. Fazer com que outra pessoa saia da casa dela, do estado dela, para morar contigo, né? E você sofrendo dessas doenças mentais. Que você não trata, você é irresponsável, entendeu? Então um forte abraço e cuide-se enquanto é tempo.